Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é Glaucia Silva da Arcserve. Só estou entrando para avisar que nós estamos só esperando o pessoal poder conectar, mas em breve a gente já vai entrar com a apresentação, tá bom? Fique aguardando mais um pouquinho que a gente já começa. Obrigada e bom dia. E se vocês quiserem já fazer um teste, na verdade, só queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão ouvindo bem a minha voz. Só mandar uma mensagem no chat, vocês têm aqui do lado a parte de perguntas, mas pode usar ela também para falar se vocês estão ouvindo bem a gente, se está tudo bem, tá bom? Mas em breve a gente já vai começar a apresentação. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Com essa pandemia, espero que vocês estejam com saúde, que a família de vocês esteja bem também, né? A gente está aqui num evento corporativo, mas é importante se preocupar com essas questões. E hoje a gente vai tratar aqui rapidinho de proteção contra ransomware, né? Junto com a ArcServe nós temos uma parceria de longa data de proteção cibernética e hoje a gente vai tratar desse assunto, tentando ajudá-los a se preparar para se proteger contra essa ameaça tão desastrosa que assola o mercado corporativo. Então, eu peço que vocês permaneçam até o final. Eu sou o Gessé, aqui o líder de marketing da Gênesis, e hoje eu estou com a Gláucia, o Alan e a Alexandra. E o Alan, especialista ArcServe, ele fará uma palestra rápida aqui para a gente, tratando sobre os principais aspectos para a proteção contra ransomware. Espero que vocês gostem e fiquem até o final, porque o Alan também, ao final do webinar, ele apresentará uma demo para a gente da solução da ArcServe. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Alan Fritz, né? Sou pré-vendas aqui na ArcServe, atuo junto com a Gláucia, apoiando todo o time da Gênesis, né? Todas as demandas, dúvidas com relação à solução ArcServe. A ideia hoje é a gente falar um pouco. A gente vai falar de ArcServe, mas ArcServe aqui vai ser só um detalhe, né? A ideia é passar para vocês um pouco desse panorama sobre ransomware, para que vocês consigam aí ter uma ideia melhor do que é exatamente essa ameaça que a cada dia vem tomando aí muita dor de cabeça de não só muitas empresas, mas também dos administradores das soluções hoje de proteção de dados. Eu coloquei aqui para compartilhar minha tela para que a gente possa falar rapidamente aqui sobre essa parte de ataques de ransomware, tá bom? Então hoje o que acontece, né? A ideia é que a gente fale bastante sobre a questão do panorama do ransomware, por que hoje todo mundo fala sobre ransomware, como que o ataque do ransomware ele atinge a máquina, como acontece isso, falar um pouco de algumas formas de se prevenir e depois no final a ideia é fazer uma demo para mostrar para vocês até mesmo o ataque de um ransomware, o que ele faz. Aqueles que não passaram por um ataque de ransomware agradeçam, aqueles que já passaram vão ter aí um momento flashback para ver o tamanho do impacto que acontece em um ambiente quando ele é infectado por esse malware. Antes da gente começar, acho interessante que a gente tenha um alinhamento para falar sobre ransomware. Por quê? Nem todo mundo tem o mesmo entendimento do que é um ransomware, né? Então, hoje, se a gente for pegar um cenário de malwares que existem no mercado, o ransomware, basicamente, ele é mais um malware que faz parte de toda, digamos assim, todo esse zoológico aí, desses tipos de software que trazem, né, prejuízos na infraestrutura de TI. Então, o ransomware em si,
ele basicamente, o que ele faz? Ele faz um ataque visando sequestrar a máquina, ou seja, eu roubo o acesso da máquina, não permito que você acesse os dados daquela máquina, e para que você possa voltar a acessar essa máquina, eu te cobro uma taxa, ou seja, eu te cobro um resgate, é literalmente um sequestro. Quando a gente fala de sequestro de pessoas, né, você paga o dinheiro para o sequestrador, ele libera a pessoa. No caso do ransomware, é a mesma lógica. Eu sequestro sua máquina, você me paga e eu te devolvo, te dou a chave para você descriptografar a sua máquina. O ransomware em si, quando ele sequestra a máquina, ele atua com esse processo de criptografia. E a forma de pagamento, hoje a gente utiliza moedas digitais, né? A mais famosa é o Bitcoin. Então, a partir do momento que você paga essa quantia em Bitcoin, né, o hacker ele passa ali todas as informações com muita paciência, literalmente como se fosse um sequestrador, para que você faça todo esse procedimento de pagamento via Bitcoin para ele. E para vocês terem uma noção, pessoal, o ataque de ransomware, o ataque de ransomware começou lá em 2017, né? O mais famoso foi o WannaCry, né? E até o nome é até sugestivo, por conta exatamente do tamanho do estrago que o software causa. Mas esse tipo de ataque, por questão de custo-benefício, ele tem sido uma das principais tendências, vou colocar assim, de ataques que estão acontecendo no mercado. Isso daí significa o quê? Ainda mais hoje, com a parte de home office, né? Hoje os usuários ficavam, antigamente, na empresa. Na empresa você tem ali todo um aparato de tecnologia que protege o acesso que o usuário faz na internet. Então, eu tenho ali, empresas têm firewall, tem proxy, dependendo ali, ele tem outras camadas, tem CASB, tem muitas outras coisas que podem ser utilizadas para fazer a proteção. Até mesmo o anti-malware que você tem ali na máquina. Na prática, o que aconteceu agora? A gente está trabalhando num cenário totalmente adverso por conta do Covid. Então, os usuários estão o quê? Home office. Uma vez que eles estão em home office, você não tem necessariamente aquele mesmo controle que você tinha. Hoje a gente tem alguns softwares aí para conseguir fazer o controle de dispositivos, mas quando eu estou falando em home office, não necessariamente a gente tem todo esse tipo de controle. Então eu não consigo rastrear se o usuário está acessando um e-mail pessoal, se ele está entrando em site malicioso. Então tudo isso daí vira um grande desafio. E os hackers estão usando isso daí ao favor para conseguir ter o ataque muito mais efetivo. Imagina, por exemplo, um hacker conseguir acesso, né, e o malware se proliferar numa máquina de um diretor que tem acesso a informações sigilosas, até mesmo estratégicas da empresa. Isso daí traz um prejuízo enorme, tá bom? Além disso, só para vocês terem uma ideia, né, eu peguei aqui algumas notícias de ataques que aconteceram em 2021, vejam só. Então, por exemplo, no mês passado, a gente teve um ataque lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou seja, e governo, né? Governo hoje ele é, digamos assim, é uma porta cheia, né? Para que o hacker ele possa atacar, principalmente por conta da defasagem. A gente sabe, né, que infelizmente quando a gente vai trabalhar com o governo, a infraestrutura geralmente dele não está sempre atualizada. Então, qualquer brecha de segurança ali, os hackers utilizam em proveito próprio, trazendo grandes prejuízos. Um outro caso também que aconteceu, esse aqui é o mais recente de todos, pelo que eu acompanhei, né? Então, hoje no mercado, só para vocês terem uma ideia, foi criada uma variação do ransomware chamado DarkSide. O DarkSide, para você ver o tamanho do impacto desse ransomware, o que foi que ele fez? Lá nos Estados Unidos, né, existe lá um oleoduto que cruza basicamente ali todos os Estados Unidos, levando o petróleo. Então, o que aconteceu? Esse malware ele infectou a empresa de oleoduto, né, que é a Colonial Pipeline, e parou todo o serviço. Então imagina vocês quem trabalha em indústria ou até mesmo empresas que não podem ter o seu serviço com indisponibilidade, ter sua infraestrutura totalmente comprometida, né? Além disso, essa empresa, eles pagaram a Colonial Pipeline, eles pagaram os sequestradores, que foi um valor de 21 milhões de dólares, né? Se a gente for converter aí para o nosso real, dá mais aí de 100 milhões de reais, exatamente para ter a chave de descriptografar o ambiente dele, para que o serviço volte a funcionar.
E aí você pergunta, por que que eles tiveram que pagar? Muito provavelmente eles não tinham uma infraestrutura e soluções para poder evitar esse tipo de ataque. Aqui no Brasil a gente teve o Grupo Moura, que foi atacado também pelo software DarkSide há 7 dias atrás, que trouxe impactos aí muito grandes, né? Um grande detalhe, né? Quando a gente fala de ransomware, hoje a gente está entrando numa modalidade de ransomware as a service, ou seja, se você tem ali acesso à Deep Web ou até mesmo à Dark Web, você consegue contratar o serviço de um hacker para ele criar um malware, né, criar um ransomware para poder atacar as empresas. Hoje, o ransomware, basicamente, ele trabalha na mesma infraestrutura. Então, quando a gente fala desse ataque, ele tem literalmente uma anatomia, né? Quando a gente entra um pouco na parte de Florence, de malware, a gente começa a classificar dessa maneira para entender melhor como que é feito o ataque. Então, inicialmente, como que é feito o ataque? A gente tem a proliferação, distribuição do malware, né? Acontece muitas vezes por e-mail, SMS que chega. Hoje existe até mesmo ransomware para smartphones. Então, tudo isso daí é algo que a gente tem que se preocupar, porque a partir do momento que você recebe esse link malicioso, você seleciona, você entra no segundo estágio, que é o estágio de infecção. Ali, o malware ele entra e começa a executar alguns processos para executar a infecção. Depois disso, a gente entra na terceira fase, que é a fase de comunicação. O que é essa fase de comunicação? O malware, dentro dele, ele tem um script que ele comunica o hacker dizendo que ele está executando. E em cima disso, o que ele faz? Ele, como já está iniciando o processo de criptografia da máquina, terminou o processo de criptografia, eles enviam, né, esse malware ele envia a chave para o hacker, né? Não existe uma senha padrão que eu consiga, por exemplo, foi atacado pelo malware que é o DarkSide. Eu vou ter uma senha específica para poder descriptografar todo o software do DarkSide. Seria muita inocência do hacker fazer um negócio desse. Então, a partir do momento que ele criptografa a máquina, cada máquina vai ter a sua própria senha. Então, isso daí significa que fica muito difícil até mesmo você conseguir encontrar a chave para descriptografar a sua máquina. Depois disso, dependendo da característica do ransomware, ele pode começar a fazer um ataque lateral, né? Então, ele infecta a máquina A, aí vai para a máquina B, C, D, e aí no final você vê todo o seu ambiente comprometido. Uma vez feita essa criptografia, dependendo do tipo do ransomware que você teve infectado no ambiente, ele pode trabalhar de duas maneiras. Ele pode ser um locker, onde ele faz ele bloqueia literalmente todos os discos do seu servidor, do seu computador pessoal, até mesmo aqueles volumes que não aparecem para a gente logicamente, uma vez que a gente está na interface gráfica. E a gente tem o cripto, né? O cripto, ele foca exatamente em criptografar os arquivos dentro da máquina. Você consegue navegar, você consegue visualizar os arquivos, porém você não consegue acessá-los. Vou mostrar para vocês hoje uma demo exatamente do tipo de ataque de ransomware que é da categoria cripto. E depois disso, né, que ele faz todo esse estrago, ele aparece uma mensagem muito bonita, muito educada, pedindo resgate para que você pague, né, com uma criptomoeda. Aí vai do gosto do hacker. Geralmente eles utilizam o Bitcoin, para o Bitcoin não ter rastro. É impossível você rastrear o Bitcoin para saber com quem efetivamente está, com todo o passo a passo para você fazer esse pagamento. Né? E como que acontece o ataque de ransomware? Eu falei rapidamente, né, sobre a parte de e-mail, mas, por exemplo, pode acontecer, principalmente esse momento de home office, né? Quem nunca pediu pendrive emprestado com o arquivo para você conectar na máquina para fazer uma transferência rápida de arquivo? No home office você consegue ter o controle disso? Fica um pouco difícil. Atualização do sistema, né? Vocês estão sempre mantendo a atualização do sistema, seja do servidor, seja do usuário final. É muito difícil fazer o controle das versões e, principalmente, quando a gente fala aí de sistemas Microsoft, constantemente a gente tem que fazer a atualização do sistema. A Microsoft ela tem lançado várias releases aí com períodos bem curtos, exatamente para cada vez mais evitar o que seja explorado essas vulnerabilidades. Mas isso daí não tira o fato, por exemplo, de
que você precisa ter uma proteção zero day, porque existem vulnerabilidades conhecidas pelo fabricante, seja do fabricante de sistema operacional, até mesmo da aplicação que vocês utilizam, como aquelas vulnerabilidades que eles não conhecem. E isso daí é um grande ponto que a gente tem que sempre se preocupar. Né? Como eu falei, né, o ransomware ele basicamente tem duas categorias, que é o locker, que na minha opinião é o mais agressivo de todos, porque uma vez que ele trava a sua máquina, você não consegue nem acessar o ambiente de interface gráfica, né? Você ligou a máquina, quando a gente fala de Windows, ele começa a carregar ali o logo da Microsoft, mas quando ele é atacado pelo Locker, ele entra uma janela antes, com a notificação do ataque. O Crypto, como eu falei, ele vai direto ali nos arquivos, então ele não é tão agressivo assim. No Locker, só para vocês terem uma ideia da criatividade dos hackers, eles criaram um ransomware chamado Dilma Locker. Então, para vocês verem que isso daqui é totalmente personalizado, né? O hacker ele pode criar, por exemplo, aqui nesse caso foi o Dilma Locker, mas eles podem criar com vários outros nomes, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, qualquer outro nome. Eles podem criar um nome até de doce, enfim, vai da criatividade do hacker. Então, o que acontece? Uma vez que você é infectado pelo Locker, aparece essa tela antes de carregar o sistema operacional e depois ele aparece todos os detalhes aqui de como você fazer o pagamento. Só para vocês verem a mensagem, o hacker é extremamente educado. Ele quer te ajudar para que você faça o pagamento e assim você consiga ter seus dados de volta. Então, tudo isso daí é algo, pessoal, que vocês têm que tomar cuidado. Uma vez que a máquina é infectada, a probabilidade de você até mesmo ter a certeza de que pagando o hacker vai te devolver as informações é muito importante vocês tomarem cuidado com relação a isso. Falando um pouco aqui da parte de prevenção contra ransomware, né, a gente tem muitos desafios, não só na parte de camada de cibersegurança, mas a gente também tem que cuidar da parte de proteção de dados. Porque hoje a gente tem que se preocupar com a parte de proteção de dados. O que acontece se o servidor hoje foi infectado por um ransomware e os dados forem criptografados? Vai correr para onde? Para o backup. Por quê? Eu vou voltar um período no tempo, restaurar aquelas informações e voltar a ter acesso. Basicamente, eu vou ter uma perda ali momentânea daquelas informações. Mas eu consigo trazer essas informações. Além disso, pensar em cenários de disaster recovery, onde literalmente minha infraestrutura foi totalmente comprometida, eu consigo ter uma contingência em um outro site? Esse é um ponto que a gente precisa sempre pensar. Por quê? O foco é a gente reduzir a probabilidade de ficar vulnerável ao ataque do ransomware. Ficar 100% seguro, vocês vão procurar no mercado, não existe nenhuma empresa que vai dar 100% de segurança contra o ataque de ransomware, principalmente quando a gente fala aí de soluções de cibersegurança. Nenhuma delas vai te dar falar, olha, eu tenho minha solução aqui de anti-malware, minha solução de firewall, a solução de proxy é 100% contra o ataque de ransomware. Não, isso daí não existe. A gente sempre trabalha com uma probabilidade menor, ou seja, quanto menos risco, mais chance eu tenho de conseguir barrar esses ataques. E depois, né, de eu ter ali meu ambiente protegido com uma solução de backup, ter o meu disaster recovery, hoje a gente até expandiu aquele pensamento do passado de trabalhar com uma estrutura de backup, que é aquele famoso 3-2-1, né, que eu tenho 3 cópias de backup em 2 locais diferentes e uma off-site. Né? Agora a gente colocou mais esse 1, o que seria esse novo 1? É você colocar os seus dados de armazenamento, os dados do backup, em um local onde os dados eles não têm a possibilidade de serem alterados, o que a gente chama de mutable storage, né, ou armazenamento imutável. Por quê? Isso daí significa que aquela informação, mesmo que o ransomware ele consiga chegar, né, nesse espaço de armazenamento, ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de alteração. Ou seja, você fica protegido contra essa característica do ransomware, que é fazer criptografia das informações. Né? Além disso, né, tem muitos outros desafios que a gente tem que se preocupar com relação à parte de acesso. Os usuários estão treinados, né? Quem hoje não tem uma política interna de cibersegurança ou até mesmo de instrução dos usuários com relação a melhores práticas de navegação na internet, principalmente dentro do horário de trabalho, tudo isso daí tem que ser levado em consideração, porque o ponto de vulnerabilidade
não necessariamente será uma vulnerabilidade do sistema operacional, uma vulnerabilidade da aplicação. Muitas vezes isso daí é baseado em cima do próprio usuário, né? É aquele usuário que recebeu SMS, é o usuário que recebeu e-mail, é o usuário que clicou aqui num site, clicou ali no fazer a atualização do... Hoje não tem mais o Flash, né? Mas antigamente era muito clássico, né? Faça a atualização do plugin do Flash, clique aqui, o cara clica, pronto, caiu, baixou o malware para a máquina dele. Ok? A ArcServer hoje, com a versão 8.0, que nós lançamos recentemente, agora em março de 2021, nós fechamos uma parceria para que todos os nossos clientes tenham a solução do Sophos, né? Hoje a gente trabalha com o Sophos Intercept X para poder fazer a proteção do servidor de backup, né? Por que isso? A gente sempre esquece o servidor de backup, mas na hora que dá o problema é o primeiro que a gente lembra. Então, com essa proteção que o Sophos Intercept X traz, a gente consegue ter uma proteção não só contra a parte de ransomware, mas também contra qualquer outro tipo de ataque que a máquina seja alvo, seja por algum outro tipo de malware, um Trojan, um worm, até mesmo ataque de negação de serviço que possam chegar nesse servidor. Na versão 8.0, a gente trouxe algumas outras melhorias. Nós aprimoramos a parte de compatibilidade com sistemas Nutanix. Nós incorporamos na solução a parte de compatibilidade com banco de dados Oracle. Ou seja, hoje eu consigo fazer uma proteção via RMAN, e essa proteção via RMAN é o RMAN nativo do Oracle, ou seja, meu agente ele se comunica com o Oracle, ele gera comandos dentro do Oracle para que o Oracle gere o RMAN e a partir dali eu faço a proteção dessas informações. Melhorias também na parte de proteção do Office 365. Nós incorporamos na solução do ArcServer 8 a proteção do Microsoft Teams. Por que a proteção do Microsoft Teams? Porque hoje ele é a principal ferramenta de comunicação corporativa. Você vai conversar com o seu colega, você conversa via Teams. Você vai conversar, você vai compartilhar um arquivo, você vai compartilhar o arquivo via OneDrive. Você vai compartilhar, publicar alguma informação, você vai utilizar o SharePoint Online. Então, tudo isso daí converge no Office 365. A gente já faz a proteção desses serviços do Office 365, até mesmo e-mails que são trocados via Exchange Online, e o Teams é a cereja do bolo que completa aí a suíte do Office 365. E não só isso, né? A gente também hoje tem uma compatibilidade para trabalhar principalmente com cenários de disaster recovery, replicando os dados para um site remoto, um site de contingência. Nós temos a ArcServer, a própria nuvem, onde você pode utilizar para fazer a replicação dos seus dados, protegendo do ataque do ransomware, porque uma vez que o meu dado replicado para a nuvem, eu não consigo acessar aquela informação, né? O hacker não consegue chegar ali na nuvem, uma vez que o dado está replicado para a nuvem da ArcServer, que é protegida também pela solução da Sophos, ok? E por último, né, hoje a gente tem uma integração nativa, por exemplo, com a AWS para trabalhar com Object Lock, que é o armazenamento imutável. Ou seja, você consegue ter uma política extremamente eficiente de proteção dos seus dados, onde você movimenta essa informação do seu ambiente, por exemplo, para o Object Lock do AWS, que fica off-site e é imutável. Falando aqui bem rapidamente sobre o Sophos Intercept X, que nós entregamos para vocês, uma vez que vocês estão com suporte ativo ou vocês não têm a solução e pretendem contratar, vocês têm direito ao Sophos Intercept X para proteger o seu servidor de backup. Então, o Sophos hoje, o Intercept X, para quem não tem, ele é uma solução completa, onde eu tenho a parte de prevenção contra vulnerabilidades, prevenção contra ransomware. Eu tenho uma parte de machine learning exatamente para fazer a proteção do sistema com base em contexto, não só basicamente a assinatura, como era antigamente os anti-malwares de geração passada. O Sophos ele é uma categoria acima, ele é um software de anti-malware de nova geração, exatamente por ter toda essa tecnologia. Além disso, ele consegue fazer uma análise de causa raiz, ou seja, eu consigo identificar a origem do ataque, principalmente se você tem no seu ambiente ele invadido por um ransomware, e o ransomware começa a fazer um ataque lateral, o Sophos ele identifica e notifica para você dizendo de onde que está vindo essa ameaça.
A vantagem da Sophos, a interface dele de gerenciamento, ela é totalmente web, então você não tem que ficar preso ali a acessar um servidor onde está a console do Sophos para identificar o ataque. Você da sua casa, principalmente hoje nesse cenário aí de pandemia, home office, você através do navegador acessa o portal da Sophos e a partir dali consegue fazer uma análise completa de como está sendo atacado o ambiente. Então, como eu falei, o Sophos ele tem tecnologias principalmente para fazer essa prevenção mais avançada contra malwares, não só o ransomware, mas todos os outros tipos de malware que existe nesse mundo da internet. Você, com a tecnologia que a Sophos desenvolveu, você fica protegido principalmente contra os ataques de ransomware, e independente do tipo de ataque que seja ele um locker, seja ele um cripto, bloqueio de vulnerabilidades, principalmente por conta exatamente dessa dificuldade que a gente tem hoje em fazer um acompanhamento dos sistemas que tem uma determinada vulnerabilidade para que seja aplicada a atualização, mas além disso, você consegue aplicar ali também alguns bloqueios, algumas ações de remediação com base no ataque que está sendo sofrido, por exemplo, bloqueando o acesso, cancelando ali até mesmo a credencial daquele usuário que está tentando acessar o ambiente. Como que funciona a proteção dos Sophos quando a gente fala de ataque de ransomware, né? Quando eu falo do ataque do tipo cripto, a Sophos tem uma solução chamada CryptoGuard, onde ele identifica que o dado está sendo alterado e em cima disso ele verifica o processo que está sendo executado, fecha esse processo e automaticamente ele cria uma área de cache exatamente para fazer a restauração do dado que foi criptografado, literalmente descriptografando essa informação. E para aqueles que sofrem um ataque do tipo locker, que ele faz o bloqueio completo da máquina, literalmente o bloqueio completo até mesmo do disco daquele servidor, até mesmo do computador pessoal, tem o WipeGuard. Então ele identifica que o malware está começando a se proliferar para entrar na área de sombra ali do sistema operacional. Isso daí é muito claro quando a gente fala de Windows. Então, em cima disso, ele faz o quê? Ele bloqueia a ação e automaticamente faz a reversão desses processos que estavam sendo executados. Como é que a ArcServer hoje consegue ajudar vocês a fazer a proteção desses sistemas, mesmo eles sendo criptografados, né? O ArcServer ele trabalha com a parte de proteção de dados com base em imagem, né? O famoso snapshot. Porque uma vez que eu faço a proteção dessas informações, eu vou a nível de bloco, eu não vou a nível de arquivo. Eu não preciso abrir um arquivo para fazer a proteção deles. Não, eu tenho uma tecnologia por trás que consegue ler os blocos que pertencem àquele arquivo e ao mesmo tempo conseguir entregar a granularidade executando uma proteção de dados extremamente rápida, assim como é feito em ambientes de virtualização. Por quê? No ambiente de virtualização, eu me comunico ali com o hypervisor, fazendo com que ele gere para mim o snapshot e eu faço a proteção desses dados em cima do snapshot, garantindo toda a consistência no processo de recuperação dessas informações, mesmo sem instalar nenhum tipo de agente na máquina. O ArcServer trabalha, né, com a parte de backups incrementais infinitos, então isso daí traz uma grande vantagem que é você consegue ter várias versões ali do seu sistema protegido. Por exemplo, se eu tiver um ataque do meu ransomware, de um ransomware que atacou, por exemplo, uma quinta-feira, eu consigo voltar o dado para quarta-feira, porque eu tenho esse dado incremental ali. Ou até mesmo pode acontecer o contrário, pessoal. A máquina foi atacada na quinta-feira. Na sexta-feira você rodou o backup. Né? Tem soluções de mercado, não é que você rodou o backup da sexta-feira, pronto, ferrou tudo. Por quê? O dado do backup que foi protegido, ele automaticamente infecta tudo. No ArcServer DP, não, isso não acontece. A gente consegue separar o dado ali que foi protegido naquele determinado dia sem impactar todo o contexto da informação que foi comprometida. E a gente aliando com o recurso de desduplicação, o que isso daí traz na prática? Uma redução absurda de espaço de armazenamento. Então, a gente tem casos de clientes aí que tem uma taxa de redução de dados, né, acima de 90%. Isso daí é muita coisa. Imagina você proteger 10 TB de informação, levando uma taxa de desduplicação de 90%, significa que eu vou ter ali de dado armazenado dentro da storage de menos de 1 TB.
Um recurso muito legal que a gente utiliza, principalmente para fazer a recuperação rápida de um sistema que foi infectado pelo ransomware, é o Instant VM, né? Então eu vou mostrar também para vocês na demonstração como que isso daí acontece, né? A partir do momento que minha máquina está infectada, eu preciso restaurar ela, eu utilizo o recurso de Instant VM para trazer aquela máquina de volta como uma máquina virtual, que é a recuperação é muito mais rápida, então você consegue minimizar bastante aí o downtime daquela aplicação, daquele sistema específico que você precisa recuperar e não ter ele indisponível. Se você precisa trabalhar, por exemplo, com uma alta disponibilidade, né, recursos aí de replicação contínua, a gente consegue trabalhar, por exemplo, até mesmo com outras soluções, né? A ArcServe ela trabalha com uma solução que a gente chama de Virtual Standby, onde eu faço uma replicação contínua dos dados, ou seja, eu tenho meu ambiente de produção e eu tenho um ambiente de contingência. Então, eu consigo fazer uma replicação ali de 15 em 15 minutos, mandando esses dados para o ambiente de contingência, para que, caso o meu ambiente de produção ele seja impactado, eu tenho a máquina replicada no ambiente de contingência, onde só vou ter o trabalho de ligar essa máquina e, em cima disso, restaurar as informações. Tá bom? Falando aqui de clientes, né? A ArcServe aqui no Brasil tem diversos clientes que têm a nossa solução e confiam nela. Então, a gente tem a Fevale, tem a Fini, né, Leroy Merlin, Cultura Inglesa, que tem a nossa solução e confiam muito nela para garantir a proteção das suas informações. E no restante do mundo, né, a gente tem diversas verticais de serviço, a nossa solução rodando. Então, falando, por exemplo, de governo, né, a gente tem parceria com o Federal Customs Service, a Universidade de Cambridge, na parte de healthcare, né? A gente tem parceria, por exemplo, com a Unimed aqui no Brasil, L'Oréal, né? Parte de financeira, até mesmo a parte do Bank of Korea e Bloomberg e etc. Legal? Então eu vou partir agora para a gente poder fazer uma demonstração onde eu vou mostrar na prática, né, o que acontece com o ambiente uma vez que ele é atacado por um ransomware, tá bom? Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela e aí a gente já inicia aqui. Beleza? Estou conseguindo ver minha tela? Aproveitando, pessoal, tem alguma pergunta? Se quiserem, podem ficar à vontade, mandar no campo de perguntas aí no chat, que eu respondo sem nenhum problema. Por enquanto, nenhuma. Pode prosseguir. Beleza. Então aqui, pessoal, eu tenho um laboratório. Vou mostrar para vocês o que acontece. Nesse laboratório, por exemplo, eu tenho aqui alguns documentos para vocês verem. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um documento WordPad com algumas informações. E aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo PDF, que também contém informações. Né? Aqui eu coloquei um exemplo do VMware Workstation. E o que acontece? Se eu for navegar, por exemplo, na internet, né? Pode acontecer, tá, pessoal? A máquina acabar sendo infectada, né? O ransomware pode se proliferar de várias maneiras. Ele pode tornar um aplicativo e aí você acaba executando ele de maneira maliciosa, sem saber o que está acontecendo, né? E aí, uma vez que ele começa a se proliferar, começa a trazer vários problemas. Por quê? Aqui nesse caso, eu tenho um ambiente onde eu tenho um ransomware do tipo cripto. Então, o que ele está fazendo? Né? Ele está começando a criptografar toda a minha máquina. Então, percebam aqui, por exemplo, ó, ele já começa a trazer vários erros, né, por conta dos processos que estão começando a ser executados, algumas bibliotecas estão sendo criptografadas. Se eu for tentar acessar aquele mesmo arquivo, ó, de Word, ele já criptografou minha informação. Eu não consigo nem ter acesso a ela. Meu arquivo de PDF, eu também não consigo abrir, mesmo ele sendo, colocar assim, uma imagem. Então, isso daqui é algo que impacta muito, né? E aqui, para vocês verem, ó, ele até aparece
a mensagenzinha que eu tinha falado do ataque do ransomware. Tá vendo? Ele aparece aqui falando, olha, sua máquina foi criptografada, que triste. Né? E explica, com muita calma, ele explica o que está acontecendo com a máquina, como que você pode recuperar os seus dados, como fazer o pagamento. Ele tem até um suporte aqui, né? Se tiver dúvida, ó, você pode entrar aqui na parte de contate-nos, que eu tiro todas as dúvidas para você, ó, para você ver como o hacker ele é muito legal, tá bom? Até aqui, ó, você pode até mudar o idioma se você quiser, ó. Ah, não sei o que está escrito, eu não entendo de inglês, minha máquina está infectada, eu não consigo nem navegar na internet. Não tem problema, você pode colocar aqui para o português, ó. Olha que bonitinho, bem tudo aqui traduzido para você. Na prática, eu tenho aqui, né? Vou até mostrar aqui. Eu tenho aqui meu agente aqui do ArcServer UDP protegendo a máquina, maravilhoso, né? Outro detalhe, né? Até no papel de parede aqui, a solução altera. Eu tô aqui na minha solução do ArcServer, né? Vou fazer o login na máquina. Lembrando, meu servidor, né, que foi atacado pelo ransomware, ele está aqui, né? Foi atacado por um ransomware e tudo mais. Aí a gente acaba, putz, caramba, né? Eu não tenho uma janela configurada do backup, mas o que eu vou fazer? Pode acontecer da máquina ser criptografada, você não sabe que ela foi criptografada, ou ela está sendo criptografada exatamente no momento que está sendo executado o job de backup. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui para ele forçar um backup, e o que ele vai fazer? Ele vai iniciar o processo de backup da máquina. O agente está funcionando, está carregando aqui, né? Tá vendo? Ó? E até mesmo aqui no próprio agente, ó, a máquina foi criptografada, ok, mas mesmo assim, o que está acontecendo? Eu estou rodando o job de backup. Lembre, o ArcServer ele trabalha com a parte de backup a nível de imagem. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai começar a fazer o backup com base nos dados. Então, percebam aqui, putz, a máquina foi criptografada, olha quanto de dado que foi alterado, né? Por que ele está fazendo um backup nessa quantidade de informação? Porque a máquina foi criptografada. Quando eu tenho um dado criptografado, ele muda a estrutura dos blocos. Isso daí implica principalmente eu não conseguir executar muitas vezes a desduplicação. Mas isso daí não impacta, né, a gente executar um processo de backup. Então aqui, por exemplo, ele vai fazer toda a parte de proteção dos dados, né? Então, o que isso significa? Isso aqui significa que o dado está sendo protegido no meu servidor de backup. Ok, eu estou protegendo dados de uma máquina que está infectada por um ransomware. Isso daí vai prejudicar o meu servidor de backup do ArcServer? Não, não vai prejudicar. Tá bom? A partir do momento que eu estou fazendo a proteção dos dados a nível de imagem, eu estou guardando somente os blocos. Eu não estou executando literalmente os dados daquela máquina. Então, na prática, o que isso significa? Significa que a informação em si ela está protegida, porém ela não está executada, como se estivesse literalmente sendo armazenada. Né? Então aqui, beleza, ele terminou de fazer o backup. Nesse mesmo job, né, de backup que eu deixei configurado, eu tenho uma política nele, por exemplo, de mandar esse dado para a nuvem. Então, a partir do momento que eu terminou de rodar o backup, ele automaticamente vai mandar para a nuvem. Mas qual nuvem? Eu estou mandando para o ArcServer Cloud, do ArcServer Cloud Hybrid. Então, o Cloud Hybrid é meu ambiente de contingência. Né? Então, mesmo enviando essa informação direto para a nuvem da ArcServer, isso daí não tem problema. O que pode acontecer? Eu tenho uma tarefa secundária aqui e automaticamente ele vai fazer a replicação. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, eu posso cancelar a replicação desses dados lá para a nuvem. Né? Então, eu cancelando, beleza, não estou mandando uma cópia da máquina que está infectada lá para o meu ambiente. Né? Beleza, eu vou deixar rodar aqui para ele fazer o upload dos dados lá para o Cloud Hybrid. Aqui, né, pessoal, para vocês verem, eu tenho um hypervisor que eu posso utilizar como exemplo para restaurar uma informação. Então, eu vou pegar essa mesma máquina que foi infectada, deixa eu anotar aqui. Vou pegar essa mesma máquina aqui que foi infectada e eu vou fazer uma recuperação rápida dela. Poxa, minha máquina foi infectada, foi prejudicada, eu vou fazer a restauração dessa informação. Então, o que acontece aqui? Eu mando esse dado para ser armazenado lá dentro do ArcServer, desse meu ambiente de Hyper-V. Então, uma vez mandando essa informação aqui para dentro do meu hypervisor, eu consigo restaurar ela. Né? E isso daí de maneira automática.
tá? E eu posso até mesmo provisionar a quantidade de recurso desse ambiente. Então, o que acontece? Eu posso colocar uma quantidade X de vCPU, posso colocar uma quantidade X de memória, eu posso colocar uma interface de rede específica nesse ambiente. Então, tudo isso daqui significa que eu posso fazer uma recuperação rápida dessa máquina, certo? Aqui, deixa eu colocar também, cadê aqui? Alan, tem uma Pode falar. pergunta aqui do Rogério. Ele perguntou se essa implementação é apenas com acesso à nuvem e nuvem híbrida ou é funcional em ambiente privado também. Ele diz que pergunta isso por conta do grande volume de informação. Legal. Então, Rogério, essa informação você pode utilizar até mesmo o seu ambiente on-premise. Se você tiver um ambiente de contingência, você pode fazer esse processo mandando os dados para contingência, tá bom? Mas isso daí na prática não vai impactar também se você quiser trabalhar com a parte de nuvem. Você pode, por exemplo, trabalhar com uma replicação para o ambiente de contingência e uma replicação para a nuvem. Beleza? Então, depois que eu faço o apontamento aqui para fazer a restauração da máquina, eu venho, clico aqui em Next, né? Ele vai pegar todas as credenciais, eu posso até atribuir um outro nome para a máquina, eu não vou fazer isso. Então, aqui no meu hypervisor, ó, eu não tenho a máquina. Então, pela própria console do ArcServer UDP, eu consigo fazer esse processo de restauração. E a partir daqui, eu posso até mesmo colocar para quê? Para ele fazer o boot já a partir do momento que ele termina de fazer a implementação do Instant VM. Então, o que significa? Né? Ele começa a executar o processo de restauração e ele manda os dados aqui para subirem dentro do hypervisor. Né? E aqui, como vocês podem ver, ele até mesmo já começa a carregar aqui o sistema, começa a fazer a conversão dos drives e tudo mais para subir a máquina virtual aqui dentro do ambiente. Né? Então, o que isso daí traz para a gente? Traz uma segurança muito grande no dado que está sendo protegido e sendo restaurado. Beleza? E depois, né, que a máquina sobe, né, ele aparece tudo aqui na console para vocês. Então, dá para vocês verem todo o andamento desse processo. E a máquina sobe aqui dentro do ambiente do Hyper-V. Se vocês tiverem ambiente VMware, também não tem problema. Vocês podem fazer essa restauração dentro do VMware, podem fazer a restauração lá dentro de um ambiente Nutanix. A gente tem compatibilidade 100% aí com esses hypervisors. Então ele está carregando, é um pouquinho demorado mesmo. E aqui na console a gente pode ir acompanhando todo esse processo também. Deixa eu ver aqui na parte de jobs. Ele está replicando lá para a nuvem ainda. Beleza, ele terminou de carregar aqui, pronto. Tá vendo? Consigo fazer o acompanhamento, que a máquina já está rodando. Tá bonitinho aqui meu sistema. Beleza? Carregou, subiu, tá perfeito. E aqui embaixo, né, eu posso também, dentro da própria console, eu mesmo posso desligar a máquina. Então eu venho aqui, eu dou um power off, automaticamente a máquina já desliga aqui dentro do meu hypervisor. Tá vendo? Então ele também traz essa flexibilidade para vocês. Não precisa ficar acessando o gerenciador do virtualizador para ficar comandando a máquina virtual. Feito isso, né, vocês podem até mesmo pegar aqui a máquina e deletar. Uma vez que eu deleto ela aqui da console, automaticamente eu também tiro ela aqui do hypervisor, ou seja, peguei, volto a máquina, ela sobe ali no ambiente, traz as informações, e depois eu limpo ela aqui do hypervisor. Legal? Maravilha, Alan. Maravilha. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta ou quem tem alguma dúvida? Se quiser, pode enviar aqui que o Alan responde para a gente aqui antes da gente encerrar.
Tem que aproveitar, gente, pessoal, o técnico está aqui disponível para tirar dúvidas hoje. Exatamente. Bem, posteriormente a gente vai entrando em contato com vocês também. A gravação desse webinar vai ser enviada a cada um de vocês. E assim vocês também podem visualizar novamente alguns detalhes ali, ou até mesmo tirar algumas dúvidas conosco, tá bom? Então, eu quero agradecer rapidamente a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, time da ArcServe, que sempre nos apoia. A gente tem uma parceria muito importante aqui em cibersegurança. Qualquer um de vocês que tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente. Nós também entraremos em contato com vocês e a gente pode conversar mais profundamente sobre esses detalhes, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês aí. E estamos à disposição. E obrigada aí, pessoal da Gênesis, também pela parceria e a oportunidade de poder falar aí com vocês. Valeu, Glaucia. Obrigado, Alan. Obrigada, GCE. Obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.